Night by Bruna Ferraz. Oi, gente! Hoje vou estrear o By Bruna Cast. E com toda a honra trago eles. Obrigado pela presença. Reco PH e Renata Mamédio, atleta. Tudo bem com vocês? Tudo Obrigado ótimo. pela presença. Reco, como foi a sua iniciação na musculação? Como veio essa sua mentalidade de fazer, começar? Me conta um pouco aí. Olá, pessoal, tudo bem? Então, Bruninha, eu conheci a musculação em 88, ou seja, há 37 anos. Oh. Comecei a dar aula em 91, ou seja, há 34 anos eu trabalho com a musculação. E a equipe Reco PH Team, me tornei coach, né? Em 2012, foi quando eu montei Muitas a Reco atletas, PH né? Team. De lá pra cá, né? Isso. Será que ele conhece? E aí a equipe já tem 13 anos. E o que me motivou a entrar para a musculação foi que eu trabalhava de jornaleiro, né? Olha. Numa banca de jornal. Eu abria cedo e eu lia um jornal que na época era Diário de São Paulo, né? E aí tava assim, não perca amanhã uma foto do homem mais forte do mundo. Olha. E aquilo ali eu fui dormir pensando naquilo. E toda banca de jornal tem um compartimento, né? Que o pessoal passa antes de você abrir. Tem a chave do cadeado, coloca os jornais lá dentro, fecha, para quando você chegar os jornais, né? Já está lá para você vender. E aí antes de eu abrir a banca, eu já abri direto o compartimento. E aí tava a foto de quem? Como é conhecido o pai da musculação, Arnold Schwarzenegger, né, fazendo lá um duplo bíceps. E você já estava preparado? Então, eu era... Naquela época tinha esse lance de... Se você não tivesse 18 anos, você não podia praticar musculação. Você era de menor? Eu era menor. E aí o que aconteceu? Eu fui até a academia. Quando eu cheguei lá, meu mentor, né, o que eu devo muito, eu sempre cito ele até hoje. Infelizmente ele morreu justamente no ano que eu fundei a equipe, em 2012, que é o Juarez Estevão. E aí ele perguntou, bicho, ele falou assim, bicho, quantos anos você tem? Eu falei, eu tenho 17. Então. Ele falou, não, você não pode fazer musculação. Só pode depois dos 18. Vai para casa, faz flexão, faz barra. E aí eu ganhei uma barra daquelas que rosqueava na porta do meu padrasto. Comecei a fazer barra lá nos parques, flexão, um monte de coisa. E aí eu comecei a pesquisar tudo sobre o Arnold, né? Na época, assim, modo de pesquisar, Começou né? a ler, Comprar isso é tudo. importante. Tinha enciclopédia, tudo. E aí o que aconteceu? Eu vi que ele começou bem menos, 17 Menor. anos. Aí eu falei, dá. Esse cara não vai me reconhecer. Eu voltei lá, Bom, preenchi, coloquei a data de nascimento errada, como se eu tivesse 18 anos. olha aí, ó, persistiu, né? É lógico. Tá E certo. aí ele olhou pra mim e falou, bicho, você já esteve aqui, não? Eu falei, não. não. É a primeira vez. Ele, então tá bom. E aí, através disso, foi iniciando. Ele preparava atletas também. Eu fui conhecendo os atletas. Já tinha pilhas de revistas, né? E tem um lance do atleta no off, que é um corpo. E em pré-contest, né? Outro corpo. Ou seja, o off, o book, que é o off, hoje em dia. Né? O off, que é o book, aliás, hoje em E dia. o que mais te fascina nesse universo da musculação? O que mais me fascina são as transformações, os obstáculos, entendeu? Os desafios, principalmente, porque você pega você mesmo. Você mesmo é um desafio. Né? Logo mais aqui durante o programa nós vamos mostrar como você estava, como você era quando me procurou, né? A própria Renata que está aqui. Então, bora colocar o VT, por favor, direção? Põe aí. Já pensou se eu tivesse parado, desistido no meio do caminho? Quando a chuva escorria na telha e a mesa mais farta era do vizinho. Quantas vezes me senti sozinho, incapaz de olhar pro espelho, mas capaz de exercer minha... É isso aí, né, gente? Então, vocês viram aí, né? Meu antes e o depois. Aliás, exatamente, o antes e o depois, porque ó, vocês estão vendo aí, né, como tá a preparação. E qual que é o seu desafio? Então, como a gente já havia comentado, tá aí, ó. Isso é desafiador. Muito desafiador. Tá aí, quando você me procurou, olha a situação. Sim. Uma parte da calça ali, ó, já tá... 2022, né? Já estava coberta ali pela sua
discrepâncias, vamos dizer assim, né? Pâncipes. E olha hoje em dia. Então, para mim, isso, além de ser desafiador, é muito gratificante, porque o resultado é satisfatório. E quando a pessoa atinge este resultado aqui, pode ter certeza que eu fico feliz e realizado. Então, você está de parabéns, Briliane. Muito obrigada. Agora vamos fazer as perguntas para ela, para a atleta Renata Mamédio. Renata, como você ingressou nessa carreira de mundo fitness? Conta um pouco aqui pra gente. Olá, antes de mais nada eu quero agradecer o convite de participar do By Bruna Cast. Estou muito feliz e lisonjeada, obrigada. Obrigada. Bom, a minha história no mundo fitness começou há mais ou menos uns 7 anos atrás, quando eu comecei a me preocupar com a questão corporal, porque eu tive uma filha. Mas foi antes ou você já teve a filha para você ingressar Eu nesse mundo fitness? Eu sempre fui, né? Eu sempre frequentava a academia sem qualquer referência, né? Sem qualquer posicionamento, eu não tinha ajuda de um profissional. Eu ia porque eu queria me manter saudável. Uma pergunta, você treinava quando você estava grávida já ou não? Eu treinei até uns 5 meses mais ou menos de gestação. Eu treinei. Até o momento que eu consegui ainda, né? Que eu não me sentia tão pesada. Por quanto tempo você retomou a academia? Eu fui retomar depois de mais ou menos uns 2 anos. Então, eu vivi bem a maternidade durante esse período. E depois de uns 2 anos, eu comecei a me preocupar de novo com a questão corporal, né? De encaixar o corpo, de perder as roupas peso. Ficar mais certinhas. Exatamente, né? Porque um corpo né, pós-parto é diferente do corpo, né? Anterior, bem diferente, já passou por isso também. Então, eu comecei a me preocupar com isso lá. Depois de um tempo, teve toda uma questão de saúde, mais ou menos há uns 3 anos atrás, que eu vou comentar mais pra frente. Mas aí a Denise apareceu na minha vida. Denise foi minha personal por 5 anos. Denise é quem? Denise Personal. Ah, Denise Personal. Ela foi minha personal por 5 anos. Reco, é isso? Antes do Reco. Né, ela foi minha personal. Tenho um carinho enorme pela Denise. Um beijo pra você. Um carinho enorme por ela. Ela participou de muita coisa na minha vida, né? Teve muita paciência comigo. Para que eu fosse mais assídua, né? A atividade física, que eu frequentasse todos os dias, enfim. A disciplina, o foco. A disciplina, ela participou lá do comecinho mesmo. E aí, eu fui evoluindo na questão corporal, né? E ela entendeu que chegou um momento que para ela já não dava mais. Né? De todo o conhecimento que ela tinha, de toda a preparação que ela tem, as especializações que ela tem, dali já não dava mais. E ela me apresentou o Reco. Que ela já conhecia o Reco há 10 anos. Mas o corpo que ela deixou você é o corpo que você queria? Ou você já... Não para a competição, né? Para mim, era o corpo que eu desejava. Naquele momento, para mim, estava bom. Começa a transformar, é lindo, né? É muito bom, é gratificante. E, na verdade, naquele momento, as pessoas me reconheciam mais do que eu me reconhecia. Né? E todo mundo falava, nossa, seu corpo tá lindo, seu corpo tá... Você tem shape de atleta, tem que competir, você né? tinha que competir. E as pessoas já me falavam sobre isso, mas não vinha na minha cabeça aquela vontade, o sonho. Insegura. Mas, na verdade, não é insegurança, eu não me sentia preparada mesmo. Porque isso é pra minha vida. E hoje você já se sente preparada? Já me sinto mais preparada, sim. Legal. E aí a Denise me apresentou o Reco, ela já conhecia o Reco há 10 anos. Na verdade, ela fez estágio com o Reco. Né? Então, é verdade, Denise, então ela já veio dele, né? Já era aluna dele. Ela já sabia quem era. Aí ela chegou e falou, eu vou te apresentar uma pessoa. Na verdade, eu recebi 2 convites de pessoas que também preparam atletas. E você? E eu tenho uma preocupação muito grande, né? Assim, quando eu costumo escolher um profissional para qualquer segmento, para qualquer área na vida. Somos duas, então. Quando eu costumo... Gosto de seguir, criar raízes. Criar laço com essa pessoa. Mão, pé, Exato. ginecologista, enfim. Legal. E eu costumo ser fiel àquela pessoa. Então, a minha preocupação sempre é muito grande em relação a isso. E vieram 2 pessoas me oferecer para que eu pudesse participar do time. E aí eu comecei a pesquisar, olhei, né? Hoje a internet está muito exposta, né, gente? A internet está aberta, você descobre tudo o que você quer de qualquer pessoa em fração de segundos. E eu não senti segurança. E aí a Denise falou assim, bom, já que você começou a despertar o interesse
A sua mentalidade começou a mudar para isso. Eu vou te apresentar uma pessoa que eu já conheço há 10 anos. Agora, eu estou indicando, e é uma pessoa que eu confio, é uma pessoa que, né, uma pessoa séria. E ela me apresentou o Reco e a nossa história começou a partir dali. E o Reco aí você já conhece, né? Eu conheço Day 1 com o Reco. Qual que é o Day 1 com o Reco? Ali você chega, se a sua mente não está preparada, querida, vamos, porque o tempo já começou. Aí, o primeiro dia com ele, eu cheguei em casa e eu falei... Meu Deus, Meu destruída. Deus. Agora eu acho que realmente Agora é isso. vai, né? Renata, me conta sobre o preconceito por ser mulher e atleta nesse mundo fitness. Você já passou por algum preconceito? Me conta um pouquinho. Bruna, falar de preconceito é um pouco forte. Eu não sei, né? Existe preconceito. A gente vai morrer e vai existir. Eu costumo dizer que existe preconceito sim, mas o preconceito, ele nasce dentro da gente. A gente reconhece o preconceito primeiro para depois entender, né, o que é de fato preconceito. Eu digo assim, eu sofri bastante resistência, principalmente na questão familiar. Existe uma resistência. O fato de você começar a treinar, é isso? As pessoas julgarem. Treinar, eu já treinava antes. Não, mas... Só que o corpo começou a mudar. Já ficou um corpo mais... Masculino, robusto. não, né? Eu não vou falar masculino, eu tenho uma história para contar depois. Não vou falar masculino, mas um corpo mais robusto, um corpo mais volumoso, de fato, de músculo, né? Então, assim, eu sofri uma resistência familiar. Quando eu falo familiar, longe da minha casa, né? Do meu marido, a minha filha, longe disso. Amigos, alguns amigos que... Eu acho que não é bem amigo, Virar mas as costas que afasta. Por quê? Porque o mundo muda. Né? A gente muda, né? Quando a gente muda, né? A gente muda, o pensamento muda. O nosso dia a dia muda. Sim, tudo muda. E as histórias não são mais as mesmas, né? Não A socialização não tá mais na mesma bate frequência, mais. na mesma sintonia, quando a gente muda. Então, assim, eu sou muito prática. Ao invés de eu ir para um barzinho e ficar tentando me explicar por que eu não vou beber ou por que eu não vou comer determinada comida, Já corta a relação. eu já prefiro nem ir. Né? E aí, por isso que a gente para de ter uma vida social que as pessoas falam. Alguns amigos eu ainda acompanho, claro. São fases. E, na verdade, são escolhas, né? Então, acolhemos escolhas. E eu posso te falar assim, hoje com 45 anos de idade... Olha, mamãe casada. Exatamente. Eu já tenho uma maturidade para entender que não vou me importar. Eu tenho que me importar com isso? Eu não vou me importar com isso. Mas tem um assunto muito interessante para falar sobre preconceito. No começo do ano, eu fui viajar com a minha família de férias. Estávamos nós, né? Eu e o meu marido e minha filha atrás, andando pelo corredor do hotel. Nos deparamos com uma senhora, e provavelmente a filha dela, depois eu descobri que era a filha. Elas estavam vindo na nossa direção. A filha olhou para mim, né? Ai. Aquele flash no olhar, mais rápido que a velocidade da luz. Já deu aquele raio-x total. E comentou com a mãe dela. Olha, parece pernas de homem. De uma forma mais indignada. Achei maravilhoso, pedindo a Deus que me desse a oportunidade de encontrá-la novamente. Ok, saímos, fomos resolver umas coisas fora do hotel, chegamos. Sim. Quando eu cheguei, quem estava na recepção do hotel? A menina. A mãe e a filha. Falei, que oportunidade maravilhosa. Parei, como quem não quer nada. Né? Eu vou perguntar alguma coisa aqui. Ela terminou de resolver o que ela tinha para resolver na recepção. Eu parei do lado e falei, oi, tudo bem? Deixa eu te falar, quando vocês vieram na nossa direção, a gente estava passando pelo corredor, você fez um comentário e eu ouvi o comentário que você fez. E aí? E aí ela, meio que, né? Eu falei, não, tá tudo bem. Eu só queria que você me mostrasse qualquer homem aqui que tivesse com as pernas que eu estou agora. Só para eu poder ter uma referência. O que é perna de homem? Né? Então eu queria que você mostrasse pra mim qual é a perna que eu tenho. Gente, de uma criança. Exatamente. Né? Então, gente... E você, Reco, o que você... Olha, pensa desse... ouvindo ela falar sobre preconceito é interessante, porque quando eu iniciei na musculação em 88, a academia atletas, só era assim, mulheres. Só existiam três mulheres que treinavam lá. E eu me lembro de todas. 2 trabalhavam no Bradesco da Liberdade,
porque eu era office boy, trabalhava no prédio da frente. E eu ia muito lá, né? Office boy vai muito aos bancos. Era a Fátima e a Kátia. A terceira era a Márcia, que trabalhava na prefeitura. A Fátima treinava para a competição, então ela treinava o corpo por completo, né? Quando eu falo isso, membros inferiores, superiores. E ela tinha um puta shape mesmo. Já as outras duas, não. Elas tinham medo de ficar parecendo homem, apesar que hoje em dia existem mulheres que me procuram com essa mentalidade. Que eu também vou chegar aí e vou explicar algo rapidinho sobre isso, tá? Que isso não vai acontecer com você. E essas outras duas, elas paravam em frente à academia, que eu observava isso. Era uma rua de pouco movimento naquela época. E aí, se viesse alguém, elas não entravam na academia, porque a academia estava escrita Academia de Musculação. Né? Então, naquela época... Mas não muda, né? Ser musculação, mas é homem, mulher, então, unissex. mas hoje em dia o nome é muito chamativo, né? Tem aqueles nomes próprios, como fitness, é uma coisa que... Virgin, e tal, entendeu? Não era academia de musculação. Então, seria mais ou menos naquela época, década de 70, 80, até meados, não sei quando aí, mulher não poderia usar calça. Eu lembro que a minha mãe... E de short ou de saia? Não, só saia, a calça não podia. Entendeu? Eu lembro quando a minha mãe ia me visitar lá no Nordeste, onde eu cresci lá em Sergipe, ela ia de calça, só que quando ela chegava lá, que descia do ônibus, ela entrava numa casa, né, do vizinho e colocava um vestido para chegar até a casa do meu avô, porque ela não poderia chegar de calça, entendeu? Era assim. Então, naquela época era bem isso, havia esse preconceito, né? E em relação à mulher, as mulheres... que acha que se treinar pesado vai ficar parecendo homem, eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês podem treinar a vida inteira, com a carga máxima que vocês conseguirem levantar, vocês não vão ficar parecendo homem. Vocês podem ter certeza. Para isso aí acontecer, você vai ter que usar muito, mas muito hormônio, muito mesmo. Comer muito, suplementar, gastar muito mensalmente. E se sua genética for favorável, você vai ficar parecendo homem como vocês pensam. Se não for, vai gastar horrores de dinheiro e vai continuar igual. E rapidinho, Renata, concluindo. E eu comemoro muito quando uma mulher me procura e fala assim, eu quero ter um resultado, mas eu não quero ficar forte. Aí eu, graças a Deus. Né? Entendeu? Porque se ela quisesse ficar forte, ela ia ficar frustrada. Porque não é assim tão fácil adquirir um resultado para ficar forte, entendeu? Eu mesmo, como eu falei, o meu sonho, o que me levou à musculação a conhecer foi o Arnold, tá? E aí, quando eu comecei a acompanhar as coisas, eu via quem é Edson Serafim, Edson Prado, o pessoal que fazia o comercial ali, né, na época, que nem o Edson Prado, da Integral Médica, do potássio. Ostentação naquela época é você comprar um pote de proteinato de cálcio. Não existia no mercado os suplementos que existem hoje. E aí, eu via o cara lá com o potão, aí eu falei, nossa, quando eu terminar de tomar esse pote, alguns eu vou estar igual o cara. Cara, eu treinei durante não sei quantos anos, entendeu? De repente eu posso até pegar, não sei se dá tempo de colocar uma foto minha, o shape máximo que eu consegui chegar, entendeu? Então o pessoal fala, pô, frango. Não, que frango? Para você ser frango, você tem que ter muito físico para ser um frango. Eu era um pintinho ainda. Meu sonho era ser um frango, entendeu? Mas é isso. A genética, ela tá muito ligada a isso também, né? Pegando o link do Reco, essa semana eu tava treinando superior. E aí veio uma moça da academia e falou, sabe, eu tenho muito medo de ficar treinando assim superior igual você treina, porque eu vejo que você pega pesado, né? E hoje a academia que eu tô, o pessoal tem bastante liberdade de vir e conversar comigo. Mas além de você pegar o peso que você suporta, você tem a execução, né? A questão de treinar pesado é que elas veem que eu não falto. Todos os dias eu estou ali na minha disciplina. É um compromisso, né? E quando eu falo de treinar pesado, a minha carga hoje... Requer, né? Sempre. A minha carga hoje realmente não é uma carga que mulher pega, né, gente? Porque... É assim, conforme você vai treinando e você vai trabalhando... também vai chegar e vou pegar um peso mais você avançado. Vai treinando, você vai desenvolvendo a sua força, você vai aumentando o peso. É natural isso. Uhum. O seu corpo começa a pedir mais peso. E aí ela falou, eu tenho esse medo de ficar treinando muito superior e ficar grande, muito forte.
Aí eu falei, fica muito tranquila. Pode ficar tranquila, porque olha, do tempo que eu treino, hoje, né, tendo uma pessoa que me acompanha, sério, né, é um trabalho sério realizado para eu competir. O máximo que eu consegui desenvolver foi isso. O que você acha desse tamanho aqui? Ah, não, você é tão magrinha. Ai, tão pequenininha, Eu não. falei, é isso. É isso que eu quero. O máximo que eu consegui desenvolver de superior é que as pessoas falam assim, nossa, você tá grande. Mas quando olha, é porque tá definido. Não é que eu Exato. estou grande. Não. Definido, né? e Definição assim, é uma coisa, você ficar gigante é outra coisa. Definido. Falando, aproveitando aqui, ó, falando de carga, como ela tá falando, a Bruna mesmo, ela já está comigo há 3 anos. Ela treina alguns grupos musculares com uma carga e uma execução perfeita que muitos caras não treinam, tá? Ah, Quando eu falo gosto. carga, e a diferença varia muito de grupos musculares, né? Então, eu sempre costumo falar, e não eu, né? Quem é do meio realmente fala o seguinte, que a pessoa, ela aprende a treinar quando ela entende que a execução é mais importante que a carga. Então, a Renata, como ela já tem anos, como ela falou de musculação, ela já consegue. Sim. Permite que ela Exato. faça uma execução perfeita com uma carga Exato, mais elevada. claro. Você Eu está entendo. entendendo? Aham, É isso. sim. E aí você citou lá na academia e tudo, e é bacana. Como você falou de academia, a academia te apoia. Qual que é a academia que te apoia, Renatinha? É o centro de treinamento da Runner, tá? São Bernardo, né? É uma unidade que foi feita como centro de treinamento Runner Fit de São Bernardo do Campo. Põe o VT pra nós aí. É guerreira de fibra e de luz, que inspira e motiva com sua força e cruz. Exemplo de bravura, de luta e de amor. Mulher guerreira que conquista o seu valor. Uma conquista a celebrar, em cada conquista, um sonho a realizar. Mulher guerreira, símbolo de união. Vocês viram, gente? Então, assim, muito tempo, dedicação, disciplina. Renata, me conta aqui a sua alergia. Quando começou esse processo? Alergia com o glúten. Conta aqui um pouco pra gente. Hoje eu consigo falar com muita tranquilidade e abertamente sobre esse assunto, mas foi um período muito difícil da minha vida. Existem alguns estudos que falam que o desenvolvimento do glúten, da alergia ao glúten, se inicia com alguma questão emocional. Pode ser que tenha acontecido isso comigo também, porque estava bem na época de pandemia começando, fechando loja, Você trabalhava notou numa na empresa. pandemia o glúten? Assim, tipo, durante mas com no finalzinho glúten. da A pandemia ali, tolerância, né? né? A tolerância. E aí eu trabalhava numa empresa, era gestora de uma empresa. E unidades fechando, empresa já não estava indo legal, né? Pandemia há muito tempo ficou fechada, principalmente comércio. Eu trabalhei no comércio por mais de 20 anos, 25 anos mais ou menos eu fiquei no comércio. Certo. Então pode ser realmente que tenha vindo aí por uma questão emocional. Não existe nenhum estudo científico para falar que seja isso, mas pode ser que tenha acontecido Com comigo, você, sim, né? se acaso alguém, né, tiver esse questionamento. Sim. Mas foi um período que não foi fácil para mim. Hoje eu consigo falar de uma forma mais tranquila, Mais aberta, né? mais aberta, mas assim, para mim era muito confuso, porque ninguém falava sobre o assunto. Eu nunca fiz nenhum estudo para entender o que era uma doença celíaca ou as pessoas que tinham alergia ao glúten. Eu nem sabia sobre esse assunto. Então, assim, nunca me interessei a pesquisar por isso. E Né? foi Porque passando. nenhuma pessoa próxima a mim passava por esse tipo de problema. Então, eu comecei, né, a ter alguns episódios de diarreia, dificuldade para fazer a digestão de alimento. E tava meio que indo assim, não, é porque eu tenho uma alimentação saudável, hoje eu comi fritura, eu acho que é a fritura. Aí eu ia Aí tentando tu descartar empurrando. as coisas. E hoje, atualmente, já fez exame e já... Não, já. E aí, eu falei, não, agora ficou muito sério. Eu comecei a passar muito mal, a ponto de eu achar que eu estava infartando, que me faltava o ar. Ai, E aí eu falei, eu preciso ir para o hospital, consegui de emergência um atendimento com um gastro naquele momento.
Porque realmente não dava para passar daquele dia, eu não conseguia levantar do sofá, para você ter uma ideia. E aí eu procurei um gastro, fui até o Beneficência Portuguesa, fui atendida por um gastro lá. Fiz os exames, fiz endoscopia, a gente faz endoscopia, colonoscopia, faz a biópsia, né, ali do estômago para entender. E aí, no retorno com o médico, tudo isso em 2 dias, porque eu estava passando muito mal. No retorno com o médico, ele falou assim, legal, sua vida é assim, tá? Você tem alergia ao glúten e a partir de hoje você não vai mais comer glúten. Eu falei, tá, mas e aí, não tem um tratamento? E agora? Mas doutor, não tem um remédio que eu possa tomar para eu melhorar? Não tem. Você não, a partir de hoje você não come glúten mais. Falei, mas o que eu posso comer? Procura um nutricionista. Olha, gente, é isso aí. Não estou falando mal dos gastros, então, tá? pense bem, com glúten ou sem glúten, tem diferença sim. Tem diferença sim. E aí... Ai, tá cheio de... Não é nhenhenhê, gente. É você com você. É os seus órgãos, é você. Então, assim, preste atenção com glúten ou sem glúten, né, Renata? E aí eu saí dali, eu falei, será que é isso mesmo? Porque, sabe quando você descobre que tá grávida, você fala, será que eu tô grávida mesmo? E com glúten foi a mesma coisa. Eu falei, tá doido, que glúten? Eu não sabia pra onde eu ia. Qual profissional eu procurava. Eu falei, que é isso? O que eu procuro? Comecei a pesquisar no Google qual é o médico que eu procurava para poder entender e me ajudar, certo, né? E aí, o meu marido estava pesquisando e teve uma referência, teve uma indicação, na verdade, do personal dele, na época, para poder ir para uma clínica de emagrecimento. Neste mesmo momento que eu estava passando por essa questão do glúten. E aí ele falou assim, vamos comigo? Eu nem sabia o que eu podia comer. Eu passava mal com tudo, mas para acompanhar o marido... Claro. Aí eu falei, já que tem convênio, vamos marcar uma consulta para mim também. Marquei uma consulta. E, na verdade, naquele momento eu já estava perdendo peso. Porque eu bebia água, passava mal. Secando, né? Emagrecendo. Eu bebia água, passava mal. Então, eu pensava assim, eu não vou comer para não passar mal. Então, eu já comecei a perder peso ali. Porque eu não sabia o que eu podia comer, de fato. É ruim, né? Foi ali que ruim. conhecemos o Dr. René Esbriça, que me salvou a minha vida. Vem me atendendo desde lá, né? Ele tinha uma clínica em São Paulo de emagrecimento e atendia atletas também, né? Preparava, né, as pessoas para hipertrofia e tudo mais. E eu conheci ele ali. Passou um tempo, ele teve que se mudar, voltou para o Rio Grande do Sul. Não largo. Continua com ele. Não largo, ele tá lá, mas eu continuo conversando com ele, ele continua me atendendo, ele continua sendo o meu médico. O Dr. René é nutrólogo e também é especialista em longevidade. Olha, esse homem é capaz de fazer cada coisa, gente, que olha, eu costumo dizer que ele salvou a minha vida. E hoje, como é que tá? Ele me deu uma perspectiva diferente sobre o glúten. O Dr. René, depois que eu consegui passar, né, por isso, e comecei a aprender, né? Essa fase. Porque você tem que desaprender e aprender, né, algo. Agora, atualmente, como você tá? Hoje eu estou bem. Eu estou bem, né? Você já sabe o que você vai comer, que você pode. Não, hoje eu sei exatamente aquilo que eu tenho que comer. Ele me ajudou muito nessa questão, né, na preparação do que eu podia comer, do que eu não podia comer, o que ia me fazer mal e o que não ia me fazer mal. E eu também vi que você faz as suas marmitas, né? Então, você sabe o que você come. Hoje, exatamente, eu sei o que pesadinho, o que eu posso, ali, tudo. Isso faz parte da preparação, né? É importante. Já faz parte da preparação. Mas eu cheguei a ouvir do meu médico, né? Querido, né? Do meu coração, que... Renata, você tem muita sorte. Amei. Muita sorte. Porque que você bom que ele existe, é celíaca. Existe sempre um anjo na nossa vida. É muito importante, gente, ó. Existem as pessoas que têm intolerância ao glúten, que isso foi no começo, ele falou assim... lactose. Tem pessoas que são só intolerantes ao glúten. Intolerante ao glúten, ora você pode comer, ora você não pode comer. Depende aí, de como esteja ali a sua imunidade. Depois de todo o tratamento que eu passei com o Dr. René, chegamos à conclusão de que, de fato, eu sou celíaca. Então, os celíacos, eles são alérgicos. Então... É uma questão mais séria, mais evoluída. Eu sou alérgica mesmo. Não posso. Ponto. Não posso. Já entendi que não dá. É uma coisa que, pra mim... Vamos virar a página? Já que é
né? Aí o que acontece? No começo eu comprava muito pão sem glúten, bolo sem glúten. Gente, esquece. Para você que é celíaco, entenda que você vai ter que tirar isso da sua vida. Sem glúten. O que adianta eu ficar procurando as coisas quando eu não posso ingerir? Então, meu cérebro tem que entender, eu não posso comer pão. E é sem glúten, não é sem glúteos, não, tá? Porque pessoas. glúten, Eu já recebi cada exato. mensagem, entendeu? Que a pessoa é Viu, alérgica, Kleber? Não é alérgica sem a glúteo. glúteo. Como assim alérgica a glúteo? Quem que é alérgico a glúteo, pô? Tá de brincadeira. O Kleber costuma dizer que... Kleber é meu marido, gente, que eu tenho problema com glúteos. E não é isso. Glúten. É, glúten. Hoje eu consigo falar abertamente sobre isso. Hoje a gente vai falar isso mais pra frente também, mas eu tenho uma preparação, tenho a dieta e a dieta sempre ligada, né? Sempre prescrita dentro daquilo que eu posso comer. Ok. Reco, me conta um pouquinho agora, para quem quer começar a treinar e para competir, quais as dicas que você dá? Uma ótima pergunta, Bruninha. Parabéns. Né? A dica para quem vai iniciar numa academia, tanto para a competição como para a estética, né? Não existe diferença. A diferença vai ser com o decorrer do tempo. Foi o que aconteceu com a Renata. Quando ela iniciou, ela não pensava em ser atleta. Só que o shape dela, o biotipo, para quem não sabe, é o shape, é o corpo, o biotipo, foi levando ela para um lado que se encaixou num perfil de atleta. E me conta também os perfis para atleta, wellness, biquíni, qual a diferença também a diferença, né, de cada categoria. Isso aí também é uma ótima pergunta, mas concluindo anteriormente. Então, é tanto que muitas pessoas, aliás, olhavam para ela e perguntavam se era atleta, né? Você já competiu, você compete e tal. Sim, ela então, tem um corpo. Sim. O importante é a pessoa iniciar a atividade física, tá? Tanto para a competição, como para a longevidade, saúde sim. ou estética, tá? Uma coisa que as pessoas têm que saber, se você treina para estética, ter um resultado, para ter um corpo igual aquela pessoa que você segue no Instagram, em alguma rede social e admira, você vai ter que abdicar de muitas coisas, você vai ter que seguir uma dieta com suplementação, entendeu? Do caso contrário, você vai ser como a maioria dos frequentadores de academias, tá? Que treina de ano a ano e continua do mesmo jeito. Por quê? Como você fala, né? Quem treina e quem malha. Justamente, né? Tem uma diferença de quem treina e quem malha. Então, vai estar investindo em saúde. Saúde, beleza. Mas esteticamente, eu falo isso por quê? Porque muitas me procuram e falam, eu já treino há 3, 4 anos e não tenho resultado. Aí eu pergunto, mas você segue alguma dieta? Não. Então você não vai ter resultado. Tá? Não adianta fazer da academia um clube. O que eu quero dizer com isso? Porque, olha só, às vezes eu dou 3 aulas, eu chego lá, a academia, a pessoa tá lá, malhando, não é treinando, tá? Porque quem treina não fica todo esse tempo na academia. Foto, né? Aí o que acontece? Eu dou 3 aulas, meus clientes vão embora e a pessoa continua lá. Não é clube. Olha, não pense que quanto mais tempo você ficar dentro de uma academia, você vai ter resultado. 3 horas, mas aí o que tu fez lá? Só malhei, tirei Entendeu? foto, tá? A menos que você seja atleta, né? Não, mas Não, mesmo atleta é assim, diferente. atleta não treina. O Dorian Yates, que foi 6 vezes Mr. Olímpia, aí vamos dizer aí, que é a Copa do Mundo do fisiculturismo, ele treinava 45 minutos por dia, muitos atletas, menos de 1 hora. Treinou 1 hora, tá excelente. Depois disso, entendeu? É cardio. Quem treina mesmo, o corpo já não responde, você já vai estar fadigado. Verdade. E, Reco, qual a importância do ensaio de pose? A pose é fundamental, né? Porque, como eu sempre falo, né, nos ensaios, e além de coach, né, e personal, eu também sou árbitro, né? Sou árbitro. Ah, você é árbitro. Sou Além árbitro. de coach, ele é árbitro, Sou gente. árbitro estadual desde 2017. E quando o atleta pisa no palco, pisou, já está sendo avaliado. Entrou, tá? já tá ali, né? Tem Já que... está sendo O avaliado. bom é que Você serve pra você, ele né, tem um olhar, ele Entendeu? tem um olhar de árbitro, né? Então ele sabe de fato aquilo que... Quando Ai, ele dá tá um nos frio na posicionando, barriga ele já. sabe o que ele tá falando. E eu, como eu costumo falar, pode ter 30 atletas no palco. Quando entra, você já sabe.
quando o atleta, esses 30 entrarem ali, os árbitros já Já tá sabem quem nítido vai ser ali. o campeão, entendeu? Às vezes é tão nítido que a gente só vai olhar do segundo em diante, porque o primeiro já sabemos. Já sabe. E me conta, pra nós aqui, a sua competição será em maio? Tá ali, ó, dia 17 ó, de maio, gente. a quarta Copa Reco PH, que é organizada, chancelada pela FBBF, que o presidente é o Marcelo Willer, é um cara que abriu as portas aí, e graças a Deus, a cada ano aí a Copa é um sucesso. Tentei em outras federações, mas hoje em dia, infelizmente, esse negócio aí, fitness, virou uma fábrica, né? Muito complicado, me pediram um valor altíssimo. Aí eu teria que vender meu carro, minha moto para pagar a chancela. Eu falei, aí não dá. E qual que é a importância de você ser árbitro? As atletas que treinam com você ir participar? Diz aí pra gente. As minhas atletas, eu geralmente eu preparo para as competições. Pode competir no dia da sua Copa? Antigamente eu não colocava nenhum atleta meu na minha Copa. Sim. Por quê? Porque mesmo ganhando, se ganhasse por merecimento, é óbvio que quem estava lá tá vendo que aquela atleta merecia ser a campeã. Só que quem não estava, quando vê o resultado, vai pensar, ganhou porque a Copa é do cara, lógico que a atleta dele vai ganhar, entendeu? Só que aí eu fiquei pensando, eu falei, não é bem assim, entendeu? Eu tenho atletas que estão iniciando e esses campeonatos, né, abertos que a gente fala, é importante para o atleta subir, para competir. Tem um estímulo já, né? Então, a partir da terceira Copa, eu comecei a colocar. Ela fala, eu quero ir. Quer que nem o ano passado, a Ingrid. Que talvez você traga aqui, que tem uma história bacana, Sim, que é uma vamos atleta natural. É bem Sim, bacana a vamos história lá, dela vamos também. trazer, sim. Então, veja bem, ela estreou no Muscle Contest, que é um campeonato aí de nome, né, conhecido internacionalmente, e ela ganhou a categoria. Ela foi campeã. E no dia seguinte ela foi para a terceira Copa o ano passado, o meu campeonato. Duas seguidas, né? No sábado e Isso. domingo. E ela ganhou. Aí. Então, quer dizer, não tinha. É o como. shape, né? Pois é, pô. É o Se ela shape. ganhou um campeonato, né? É o anteriormente. shape, tem um Entendeu? Ela tem uma boa conjunto. desenvoltura de palco. desenvoltura no E palco. a Ingrid, ela então. posa super bem, né? Posa. Ela aprendeu a arte, assim, dominou bem, né? Que eu sempre tive Uma atletas. leveza, né? Gente, é muito assim, surreal. Eu sempre tive atletas que posavam muito, muito bem e atualmente tenho também, graças a Deus, tá? Porque isso daí é um diferencial, é um critério de desempate, tá? Se as duas atletas, vamos dizer assim, tá ali, ó, páreo, o shape, sabe, iguais, os árbitros vão procurar alguma coisa para fazer a diferenciação, para tirar a campeã. Então, difícil, o que ele né? vai fazer? O cabelo tá legal, o make tá legal, o shape tá igual. Beleza, vamos então para o palco. Postura de palco, desenvolvimento. Aí a postura. Aí é onde vai e leva. Isso aí é... Que entendeu? frio na barriga, gente. Dá um frio mesmo, dá. Não dá, Renata? Então a Renata... ela vai estrear, mas A Renata, meu Deus. Mas o que eu vi que ela já tá melhor, gente. Eu tô já me dedicando. Tá melhor. Eu A tô Renata- me dedicando. Só. A Renata tá entre as três piores que passou por mim para aprender a posar. E é isso que está segurando ela a estrear. Porque, olha só, ela tem maturidade muscular, que é uma coisa que não se atinge de um dia para o outro, entendeu? Ela é bonita, tem cabelão, Obrigada. que tudo isso é avaliado, tá? Numa competição feminina. Na categoria wellness e biquíni exige muito isso das atletas. Mas eu quero ela com domínio de palco. Eu quero ela para quando Vai ela ter. subir. O domínio, a desenvoltura que é. Vai ter. Aí quando ela tiver este Vai domínio, ter. aí ela vai subir. Ontem eu cheguei a brincar, né, com o Marcelo lá da Runner. Um abraço, Marcelo. Ele falou assim, você já pode trabalhar aqui. Eu falei, então, eu já falei, é só me dar o crachá que tá tudo certo. Por quê? Porque eu chego, faço cardio, faz tudo parte do protocolo no qual eu me encontro agora, mas eu chego e faço cardio. Aí eu preciso comer, me alimentar, porque eu faço cardio em jejum. Aí eu me alimento. Aí eu preciso tomar um banho para tirar a nhaca do cardio.
Aí eu já vou descansando um pouco. Aí eu vou, subo e vou treinar. Aí eu treino. Depois do treino, às vezes eu faço fit dance. Você toma eu outro comecei a fazer fit dance para ver se começa a dar uma soltada e ajudou. Dá uma Tem mexida. ajudado de fato o fit dance. E aí eu já levo o meu salto. Porque se eu deixar para treinar, para ensaiar em casa, Não. eu não faço. Então porque deixa aparece debaixo da uma cama, coisa quando você acordar, e vai você já aparecendo as coloca. demandas. Não, a gente sabe, sair da porta da academia começa a aparecer as demandas. Com você também é assim, a gente não consegue parar lá para fazer aquilo. Eu falei, quer saber? Então eu vou colocar isso como compromisso e vou fazer na academia. Então, agora o pessoal lá da Runner também já está me vendo. Eu tô lá com a roupa da academia toda suada, já coloco o salto e já começo a sai. ensaiar ali mesmo. Desfila. E aí, pessoal, ó, lembrando, a quarta Copa será no CASASP, na rua Tenente Rocha, 387, em Santana. Você atleta que fizer a inscrição antes da data do campeonato, antes do 17 de maio, você vai ganhar um desconto. Dobrando a categoria, ganha outro desconto. Qualquer coisa, entre em contato com a FBBF, que a gente vai marcar, beleza? Ou com o Marcelo Willer, o grande Marcelo. Um abraço, ok? Vai lá prestigiar, leva a sua família. Como sempre foi, eu fico feliz porque o público comparece assim, aquela torcida. E conto mais uma vez com vocês. E se você tem seu negócio e quiser ser divulgado, fecha uma parceria com a gente. Como já aconteceu, a gente já fechou com o Felipe da Hunter, né? Que fabrica cintos, materiais esportivos assim, né? Cinto para agachamento aí para proteger a coluna. Inclusive, eu já vou pegar o meu, hein? Aí a Bruninha já vai Já pegar vou o dela, pedir né? o meu, que já eu quero passei o tamanho, isso mesmo. Luvinhas, straps, outras coisas, tá bom? Straps é legal. E aí cada folder atualizado do cartaz, aliás, do nosso campeonato, já vai lá o seu logotipo também da sua marca. Então já vai sendo vista durante o campeonato, o apresentador vai estar agradecendo e citando a sua marca também. Beleza? Então, parcerias, né, gente? Vem com parcerias. E pessoal, em relação a resultados, tá aqui mais uma vez a nossa querida Bruníssima. O que eu costumo dizer, não só eu, como quem trabalha com isso, é conhecedor dessa famosa frase. Olha que bacana, ó. Coma para ter o corpo que você quer e não para o corpo que você tem. Nesta época aqui, ó, a Bruninha comia para o corpo que ela tinha, não para o corpo que ela queria. Ah, sim, a diferença é grande. Dieta, sem dieta, com dieta. Justamente. Sem dieta, com glúten, ali é sem glúten. Então, aí o que acontece? Abdicar de algumas coisas. Na realidade, ela não deixou de comer o que ela comia antes. O que Porque mudou... é comida, é saudável, né, Record? o que mudou foi só a preparação. Ela continuou comendo arroz, frango, Sim, carne. mas tudo só na que medida sem certa. sem temperos à base de condimentos. Só com temperos naturais Natural. e sem óleo. Tá? Sem óleo. Agora ela tem uma refeição livre. Aos sábados ou domingo, uma refeição, como a Renatinha tem. Ainda, né? Ainda. Eu não tenho mais Agora, refeição livre. Ó, agora a ela Renata entrou já numa não fase tem que mais. não tem mais, mas ela ficou aí bastante tempo fazendo, porque ela já está na reta final da preparação. Tá? Você vai competir quando, Renata? Só quando ela ficar pronta, eu não ponho data. Ah, tá. Tá? Depois eu explico rapidinho por quê. E aí, Quando você competir e ganhar, você vai vir aqui também. Já trouxe o troféu, pode ser também. Sim, claro. Então, em relação a isso, um grande erro. As pessoas procuram os coaches, ver um campeonato, por exemplo, o meu em maio. Muito rápido, nós né? estamos em março. E aí? Aí fala assim, eu quero competir nesse campeonato, Muito beleza? rápido. O coach vai lá, fecha e coloca a pessoa, porque a pessoa quer ir. Eu não sou assim. O que eu faço? Eu falo, não dá para você ir, nós vamos te preparando. Quando você estiver pronta, campeonato é o que não falta, tem um ano inteiro. Eu vou chegar e falar para você, você está pronta, tem este campeonato aqui, que eu fico ciente de todos que acontecem em todas as federações, você quer ir? Quero. Aí sim, vai ser passada a finalização,
né? E a pessoa vai. Mas chegar a me procurar, para você subir em um campeonato faltando 2 meses, 1 mês ou 3 meses, a pessoa tem que estar 98% pronta. Tem que estar ali, ó, comendo regradinha. Gente, não é entendeu? assim então, gente. Passar a finalização. No caso contrário... Você desmotiva a pessoa e a pessoa Entendeu? continua com você te procurando. E Renata, me conta aqui pra gente, porque eu quero saber, por que veio esse nome, Mini Hulk, Mini Hulkinha, uma coisa assim. Explica pra gente como é ser Mini Hulk, é isso? Gente, eu ganhei esse apelido carinhosamente do meu coach querido. E como pegou este apelido? E as pessoas, como assim, pegou? As pessoas que têm seu contato, você convive, inclusive lá na Runner, né? Eles já te chamaram de Mini Hulk? Já. O pessoal no Instagram me chama de Mini Hulk. As pessoas que mais convivem comigo me chamam de Mini Hulk. E a sua filha também? Também. A minha filha é super seguidora do Reco. Admiradora. Legal. Também Maria chama de Mini Luísa, um Hulk. beijinho, hein? Minha querida. Então, aí é legal isso aí. Sua pergunta também está bem por dentro das coisas, hein? Parabéns. Mini Hulk por quê? Simplesmente ela tem um tônus muscular fantástico, assim, evidente. Quem olha, vê as proporções, todos os grupos musculares separados, aquela coisa linda. Por isso que eu falo que quando ela estrear, e sem falar da força que ela tem também, né? Então eu falei, caramba, essa menina, ó. É uma menina, gente. Ela é uma menina, Pô, vai ser mulher. Mini Hulk. Né? Eu ia colocar o Coisa, né? A do Mini Quarteto Hulk. Fantástico. E o Ia Coisa ficar estranho. tem aqueles, tipo pedra, sabe? Tá. Eu falei, não, mas vai ser Mini Hulk, vai ficar legal. Aí depois lançaram até a série lá, né? A mulher Hulk. Eu falei, pronto, aí a Renatinha. Aí. Ele já previa isso antes. Na verdade, tinha que buscar direitos autorais, porque ele que criou o Mini Hulk. E é muito interessante. Ele parou de me chamar de Mini Hulk agora. Acho que é porque eu tô no cutting, né? A força já caiu. ficou conhecida. Quer ver uma coisa? Afasta aí, Levanta fica aí. de costas aí, só pra ver a proporção das costas dela. Faz assim, ó. Um duplo bíceps de costas. Vem pra aparecendo cá lá? pra eu ver, pra eu corrigir aqui. Tá Quer certinho? ver? A blusa não vai deixar. Não, vem deixa aqui, ó. assim, Vem ó. aqui, ó. Aí. Vai aí, puxa aí pra ver só, pra Dá mostrar. certo? Olha, vira pra lá. Olha que bacana isso aqui, ó. Pega aí. Olha que bacana, Ó, ó. o microfone. Olha isso aí, ó. Tá aparecendo? Tá vendo, ó? Tudo, ó. Trapézio, redondo maior, redondo menor. Deltóide posterior, tá vendo? Grande dorsal. É Mini Hulk Isso aí, ó. mesmo. É uma mini. Uma mini. É uma Mini Hulk mesmo, gente. Então, Reco, deixa aqui o seu contato, né? Plataformas que te encontram, teu Instagram, enfim. E você também, Renata. E obrigada pela presença mais uma vez, pela presença de vocês, Reco PH e a Renata Mamédio, atleta. Pode agradecer primeiro, por favor. Obrigada, eu que Primeiras agradeço. damas. Eu que agradeço o convite. Bom, gente, o meu Instagram é o @remamédio. Remamédio. Remamédio. Remamédio, ponto. Remamédio. É tudo junto. Tudo junto. Então, quem quiser, só me Sigam chamar no ela lá. direct. Sigam Sigam. ela Eu não falei da minha parceria com a Farmácia Primacial, que hoje vem cuidando da minha saúde. Um beijo pra Dani, pro Domingos, da Você tem Primacial, o que me Instagram atendem da muito bem. farmácia? Tem o Instagram da farmácia, tem como deixar o @ aqui? Tem, claro. Tenho, sim. Segue a farmácia também. A farmácia é qual? Farmácia Primacial. É tudo junto? Primacial. Farmácia. F Primacial, @F Primacial, que vem cuidando da minha saúde com todos os manipulados de ótima qualidade. Isso aí. Ok? E eu Bacana, também. isso é importante para o atleta. Estou aberta aí a mais Parcerias. Claro, Perfeito. né? A né? vida de um Você atleta é também, muito exato. cara. Isso é muito importante, principalmente as academias, como a Runner Fit São Bernardo fez com ela. Infelizmente, no nosso país, a maioria dos atletas ainda pagam a academia cobra. Academias entendem que é um privilégio você ter um atleta treinando na sua academia. Ele te dá retorno, Sim, igual o porque as personal pessoas- trainer, entendeu? As academias cobram sala. Eles te dão retorno, eles levam clientes para você, entendeu? Bom, eu vou agradecer primeiramente aí a Vida Moderna. Obrigado pelo convite aí. Espero que vocês arrebentem aí nesses podcasts, tá? E Obrigada. E... estarei sempre à disposição, quiser que a gente volte.
a equipe, tem mais atletas aí, tá? O meu Instagram é @RecoPHTeam, ó, RECOPHTEAM. Team, beleza? Reco PH Team, que é equipe em inglês ou time, tá bom? É isso aí. Muito obrigado mais uma vez aí. E eu quero agradecer novamente a presença do Reco PH e da atleta Renata Mamédio. E vou finalizar ela, obviamente, né? Vamos brindar essa estreia. Eu já tomei 2 aqui. Aqui, ó. Vamos brindar aqui, ó, o By Bruna Cast Vamos lá, Bruninha. com o meu energético Full Night by Bruna Ferraz, que ele é 0 caloria, 0 glúten. E é afrodisíaco, né? Bora. Tinha que ser afrodisíaco, né? É afrodisíaco, sim, gente. Ele Vai, é então brinda. 0 Põe aí glúten. num copinho. E Brindar os copos. Põe mais um pouco Agora essa aqui pega. pra gente Aqui. brindar. Aí, tá bom. Cadê? Bruninha aqui, ó. aqui. By Bruna Ferraz. Sucesso aí. absoluto. E quero agradecer a Vida Moderna. Vem pro estúdio Vida Moderna. Full Night by Bruna Ferraz.